Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden mais uma vez, um prazer muito grande, vamos passar juntos, uma alegria muito grande, vamos estar juntos aqui por esses momentos. Agora verifique o seguinte, olha o vento, está balançando o cabelo e talvez vai dar um sonzinho meio distorcido por causa do vento batendo, mas é a natureza, é assim mesmo. Procurei uma posição para o vento não derrubar o meu tripé como fez na semana passada, vamos levar em consideração. Agora verifique, hoje nós vamos ver sobre resiliência e integridade em meio à adversidade. Esse é um tema muito importante, você vai tirar uma lição muito prática para a sua vida. Nós vamos continuar no capítulo 1 de Daniel. Tá certo? Nós estivemos vendo do verso 1 até o verso 6 na semana anterior, agora vamos pegar do 7 em diante. Dá para tirar bons ensinamentos. Agora, verifique o seguinte, eu devo agradecer de coração para você que já é inscrito em nosso canal. E para você que não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. Aproveita e dá um joinha, como diz as pessoas, um like, como você achar melhor. E nos comentários fique à vontade, coloque aí a sua participação, o que você está achando, se tem alguma sugestão de melhoramento, nós aceitamos. E compartilhe para que eu possa chegar junto com você a lugares que sozinho seria impossível. Muito bom. Então voltamos aqui, verifique o seguinte, resiliência e integridade em meio à adversidade. Que situação dolorosa, que clima dramático. Nós estivemos vendo, só para você ter uma visão, nos primeiros versos, que é do verso 1 ao verso 6, nós estivemos vendo que Daniel tinha apenas cerca de 17 anos quando ele foi levado para o cativeiro e ele foi classificado, ele imaginava que ia levar para o trabalho pesado, ia sofrer pior do que tudo, mas eles determinaram que iam fazer o melhor para evitar de sofrer muito mais. Porque sofrer trabalhando e apanhando, melhor é sofrer só trabalhando então, se puder evitar de apanhar. Eles decidiram a serem zelosos, serem caprichosos para não precisar de apanhar. Verifica o seguinte, agora nós encontramos o seguinte, no verso 6, verso 5 e 6, pede as qualificações. Tinha que ser pessoas de boa aparência, tinha que ser pessoas de capacidade intelectual, de conhecimentos, de preferência da família real, e Daniel preenchia esses requisitos. Ele tinha uma boa formação, e em casa ele já vivia a integridade e a fidelidade a Deus e aos seus pais, e automaticamente também, já que ele era da família real, ele também prestava homenagem, ele tinha um respeito pelas autoridades, apesar de saber que eles não estavam seguindo o melhor caminho. E agora na Babilônia não foi difícil para ele colocar em prática para ele continuar praticando aquilo que ele já vinha praticando antes. Agora verifica o seguinte, nós encontramos aqui uma cena que é um tanto interessante, tá certo? Verifique comigo no verso 8. No verso 7 diz o nome deles, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E veio outros muitos de lá de Judá também, mas esses foram os que se destacaram. A forma, a postura, a determinação, tudo isso influenciou no seu desempenho. Onde Daniel, Ananias, Misael e Azarias recebem novos nomes. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, depois veio Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, Beltesazar. Então foram os nomes, esses nomes tinham relação com os deuses da Babilônia. No entanto, eles não deixaram se contaminar com a idolatria da Babilônia. Verifica o seguinte, agora nós vemos o seguinte, no verso 9, vê assim, Deus fez. Agora, eles haviam determinado. Eu estava considerando que muitas vezes algumas pessoas querem fugir do privilégio de servir ao Senhor. Ah não, Deus me abandonou, eu perdi o emprego, Deus me abandonou, meu filho morreu, meu marido morreu, aí arranja, cada um, perdi de ano na faculdade, não posso fazer aula dia de sexta-feira à noite, vou perder a faculdade, vou abandonar a Deus. As pessoas estão dizendo assim, arranjando desculpa para não servir a Deus. Daniel, Ananias, Misael, Azarias não fizeram isso. Eles tinham grandes motivos, se quisesse, arranjar justificativa para deixar os caminhos do Senhor. Primeiro, estava longe da sua terra, lá os conhecidos eram poucos e os que tinham conhecido lá já estava praticamente apostatado. E agora verifica o seguinte, em meio a essa situação, aconteceu uma coisa interessante. Eles não foram levados para o trabalho pesado, mas sofreram uma penalidade muito grande para não ser levados ao trabalho forçado. Eles foram feitos eunucos.
Tenta imaginar. Só de eu contar para um amigo meu que Daniel foi feito eunuco e os seus companheiros, ele ficou traumatizado de ver essa cena. Tenta imaginar. Agora, Daniel não ficou traumatizado, ele não ficou complexado, ele não ficou revoltado. Ele tinha determinação de servir o Senhor em qualquer situação. E ele, mesmo nessa posição, ele procurou fazer o melhor. Não, ele podia ter uma desculpa, né? Já que me fizeram assim, agora eu vou fazer por desaforo, vou fazer mal feito, ou vou enganar, ou vou lesar. Não, ele procurou levar a postura nas melhores condições possíveis. Verifica o seguinte, nós encontramos uma série de outros pontos importantes aqui. Dentre essa situação, depois nós vemos nos versos de 11 a 15, tá certo? Do verso 11, no verso 9, aí a gente vai ver agora o chefe dos eunucos. Então, prova que Daniel se foi feito eunuco, porque ele era coordenado, ele era administrado por um chefe dos eunucos. E se era um chefe dos eunucos que cuidava dele, era porque ele também era um eunuco. Isso é indiscutível. Não ia botar um chefe dos eunucos para cuidar de uma pessoa que não era eunuco. Não tinha nem lógica uma coisa dessa. Agora, Daniel determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu penso não só com as iguarias, mas com as coisas do reino. E aí, diante dessa cena, ele achou graça diante de Deus. Deus tocou no coração. E ele foi falar agora com o Astenaz, entendeu? Que era o chefe, o que cuidava dele. E ele falou, olha, eu gostaria de não me contaminar, eu prefiro ficar com água e com legumes. Ele falou, não, olha, o negócio é perigoso. O rei determinou a alimentação de vocês e tem que ser a mesma do palácio, tem que ser a mesma da corte, tem que ser a alimentação do rei. Ele determinou a quantidade que vocês devem comer. E o meu pescoço pode estar em risco se eu fizer isso com vocês e ele descobrir, se ele perceber que vocês estão menos dispostos, estão menos animados, estão mais pálidos. Daniel, iluminado por Deus, fez um teste com ele, falou assim, vamos fazer uma coisinha, só uma coisinha. Olha, você me deixa fazer essa experiência por 10 dias apenas, só 10 dias apenas, e você faz uma avaliação. Se nós tivermos realmente mais debatido, caído, esmorecido, conforme você está imaginando, então nós aceitamos rescindir do nosso compromisso e vamos fazer o que você está pedindo. Agora, caso contrário, então nós vamos fazer diferente, a gente prossegue. Fica bom assim? E Deus tocou no coração e ele aceitou a proposta de Daniel. E no final dos 10 dias aconteceu uma coisa interessante. Ele estava realmente melhor, eles estavam mais robustos. A tradução bíblica diz como se estivesse mais gordo de carne. Era mais disposto, mais, como diz, musculosos. Então, para você ver que valeu a pena a experiência. E ele então cedeu, deixou que eles ficassem então naquele regime até o fim do curso, que duraria 3 anos, como se fosse uma faculdade intensiva. E olha, completa, a melhor faculdade da Babilônia, tá certo? Era a real. E ele então encarou com muita determinação. E interessante é o seguinte, quando terminou os 3 anos, e agora veio Daniel para fazer a avaliação junto com seus companheiros. E dentro da avaliação, eles acharam preparados e habilitados com maior conhecimento do que todos os sábios. Não foi só da sua turma, não. Aqui deixa claro que foram todos os sábios da Babilônia. E na avaliação que o rei fez, eles foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os demais. Você já pensou o que significa isso? Não é interessante? Não é muito bonito observar essa situação? E diante desse quadro agora, eles então tomaram, o rei tomou uma posição. Bom, já que eles estão tão preparados assim, nós temos que aproveitar esses homens. Vamos colocá-los agora do nosso lado. Eles vão estar conosco. Agora, verifica o seguinte, para mim é muito importante considerar uma coisa, que você deve entender também. Você tem que estar atento para esse ensinamento. Isso é muito útil. Daniel foi fiel a Deus. Daniel entendeu que o que ele tinha aprendido em Judá e em Jerusalém era certo e que ele devia levar em consideração. E ele foi abençoado porque ele não retrocedeu, ele não procurou desculpa. Eu estou aqui na Babilônia e só tem essa comida mesmo, né? Então vou ter que comer, né? Infelizmente. Mas Deus sabe, né? Afinal de contas, Deus sabe que é assim mesmo, né? Deus entende. Não, meu querido, você que está se prejudicando, né? Deus não. Deus entende, mas quem está sendo afetado é você. Porque Daniel foi firme
mesmo nessa situação. Olha lá o quarteto dos careta, o quarteto dos careta lá, ó, só tomando água e comendo legume, nós aqui, ó, nas iguarias, no vinho, ó, na boa. Já pensou? Depois, no final dos 3 anos, eles foram classificados com melhor condição. Isso significa dizer que Deus honra os que lhe honram. Então esse é o ponto. Daniel entendeu que fazer aquilo era... Não esqueça disso aqui. Deus nunca pede o que você não pode dar. Esse é o primeiro passo. E mesmo assim, quando ele pede, é para o seu próprio benefício. Quando ele lhe priva de uma coisa, é para o seu próprio benefício. Então, Daniel entendeu isso e levou a sério e foi recompensado. Então, esse foi o fator importante. Agora, eu achei interessante, é o seguinte... Ele venceu os traumas, venceu as frustrações, venceu o complexo, venceu tudo, porque ele se entregou nas mãos de Deus. Ele não desistiu por hipótese nenhuma de ser fiel a Deus. Agora eu achei interessante o seguinte, aqui no livro nós encontramos, se você for dar uma olhadinha rápida, Daniel ficou até o primeiro ano do rei Ciro, primeiro ano do rei Ciro, e então isso significa dizer que se ele entrou na Babilônia com 17 anos no ano 605 a.C. e a Babilônia caiu no ano 538, Daniel faleceu aproximadamente com 84 anos de idade. Foi uma longevidade relativamente boa e com boa saúde. Então, para você ver como que é interessante. Agora, eu achei interessante que aqui em Deuteronômio capítulo 28, verso 13, tem uma promessa para você. Essa promessa foi para Daniel e ele abraçou. Essa promessa é para mim e eu aceito de coração e eu abraço também. Aqui diz o seguinte, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por debaixo, se ouvirdes e obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e o cumprir. Então, só para você ter uma noção, essa é a promessa. Daniel obedeceu não visando a recompensa nessa terra. Ele obedeceu porque obedecer era certo. Ele fez porque era conveniente. Ele sabia que tinha que ser assim, indiscutível. Porque servir ao Senhor é um privilégio. No entanto, ele recebeu a recompensa, além da promessa da eternidade, melhores dias nessa terra. Agora, você também tem o mesmo convite. Obedece aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Se dispõe a fazer a vontade dele. Segue os bons princípios. Cuida da sua saúde. Você vai ter uma mente lúcida. Você vai estar em melhores condições para superar os obstáculos dessa vida, passar nas provas de avaliações quando necessário, para avaliar e saber discernir entre o certo e o errado. E, com certeza, depois de uma mente, de um sangue limpo e de uma mente lúcida, disposição física para executar o melhor nessa terra e se preparar para a eternidade. Eu quero, pela graça de Deus, levar a sério o que eu tenho aprendido. Deus nunca pede o que não se pode dar, e quando pede é para o nosso próprio benefício. Esteja à disposição, sirva ao Senhor de todo o seu coração como Daniel, e você que vai ser agraciado. Até a próxima semana, quando veremos Daniel capítulo 2, pela graça do Senhor. Um abraço.